Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã com muita luz, que você receba as vibrações de todos aqueles que comungam conosco neste horário, que a espiritualidade amiga possa estar junto a nós nesta manhã, para que nós possamos sentirmos encorajados, felizes, mas acima de tudo, mantendo as nossas vibrações harmoniosas junto a Jesus. Hoje nós vamos ler Necessidade da Caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanha, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. De tal modo, compreendeu São Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a língua dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloco assim, sem equívoco, a caridade acima da fé é que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Nós vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao nosso Divino Mestre que nos sustente, que nos ampare, que nós possamos refletir nas oportunidades sublimes que temos recebido durante a nossa existência, pedindo aos benfeitores amigos que nos amparem, que ampare os nossos propósitos que nos trouxeram a reencarnar, e que a infinita bondade e misericórdia de Jesus se estenda sobre todos nós. Que a nossa prece alcance os corações que ora estão em dor de toda sorte, no lar, nos hospitais, nas ruas, nas penitenciárias, porque estes irmãos são irmãos em evolução. Que Jesus nos abençoe e nos guarde, hoje, agora e por todo sempre. Queridos amigos, nós estamos lendo, falando sobre a caridade, um assunto da mais alta importância, que, segundo São Paulo, ele mostra sendo a caridade a maior das virtudes. Portanto, amigos, nós gostaríamos, neste instante,
de convidá-los a pensar nas oportunidades felizes que cada um tem recebido para fazer o bem. E muitas vezes, até mesmo dentro do nosso lar, para que a gente possa compreender que a caridade é a benemerência humana e ela vem trazendo no nosso coração uma bondade que socorre, que ampara. O amor, ele vem de quando nós começamos a realizar a caridade. Por isso que São Paulo mostra que a fé, a esperança e a caridade são as maiores virtudes. Por quê? A fé, ela vem de um conhecimento, de experiências que nos permite construir e consolidar em nós essa esperança de alcançarmos tudo aquilo que temos alimentado como fé. E essa fé se consolida no Evangelho do Cristo, quando eu sou capaz de refletir nele, quando sou capaz de perceber, de sentir e de compreender que todo o amor, toda a caridade, ela vem com um estímulo que nos transforma. Então, nós vamos ver que a fé, ela é mãe da esperança, porque é pelo conhecimento, pela construção, que eu alimento a esperança de alcançar algo que eu desejo ou que eu estou buscando de acordo com os meus interesses. E esses interesses eu chamo a atenção, porque este interesse agora é um interesse, não é mais um interesse pessoal e material, é um interesse espiritual que deve nos impulsionar. Mas a caridade, ela tem a sua importância porque todos nós necessitamos dela e todos nós podemos realizá-la, seja inicialmente pela esmola, pelo dar, até que nós consigamos compreender que a caridade é uma doação. Então, para isso, eu preciso consagrar o meu coração nesse ministério sublime que vem sendo ensinado dia a dia por Jesus. E nós vamos retirando os espinhos da nossa vida, as dificuldades que nós muitas vezes temos que enfrentar, com uma fé que renova. A fé, quando ela me renova, essa fé é porque ela é uma fé racional, quando eu tenho compreensão de que as leis não me punem, mas me concede sempre uma nova oportunidade. Por isso que nós insistimos nessa palavra de que a maior caridade ela se faz no lar, porque ali é que estão aqueles espíritos que um dia, por não compreendermos o valor do amor, da caridade, não termos o conhecimento libertador que temos hoje, nós alfinetamos o seu coração. E justamente por carregarmos dentro de nós, com certeza, o orgulho e a falta de compaixão. Por isso, hoje nós estamos convidando a todos a ter uma fé renovadora, uma fé que vibra, uma fé que impulsiona, uma fé que nos dá compreensão, uma fé que estrutura a nossa vontade de continuar e de servir. A fé, ela é para nós um pão divino, um pão do Espírito, aquilo que nos faz crer, é a chama que nós não podemos deixar de perder, é a força dessa chama. Então, nós sabemos que muitos de nós ainda estamos na beira de um caminho que muitas vezes estamos reclamando. Então, é preciso que a gente tenha muito devotamento, amigos, mas também que a gente tenha bastante vigilância. Quando nós falamos de vigilância, é a ligação do meu pensamento com o Evangelho, com as lições de Jesus. Isto é uma oração. A oração, ela nos convida a buscar no pensamento essa retidão com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso irmão, é o que nos sustenta.
E cada dia que nós alimentamos esse conhecimento, essa vigilância, essa oração, nós vamos nos afeiçoando cada dia mais junto a Jesus. E é por isso que muitas vezes o Cristo, né, realizou tantas mudanças que o homem conheceu como milagre, mas que não foi milagre. Foi justamente o amor do Cristo, a caridade que ele nos demonstrou, onde nos fez tocar o coração, onde ele nos tocou o coração. Quando eu toco o coração do outro, eu levo a refletir e ele passa então a sentir a grandeza daquele momento em sua vida. Por isso, amigos, nós não podemos cansar de termos sermos mais dedicados, porque todos nós buscamos na passagem do samaritano, que é o assunto que estamos trabalhando para entender quem foi aquele samaritano que usou de compaixão, quem foi. E na parábola ele não cita o nome, ele não cita o que ele fazia, simplesmente era um samaritano cristão que, encontrando com Jesus, tocou a consciência e ele então percebeu o que era amar o seu próximo. Muitas vezes nós queremos vencer as nossas lutas sozinhos, as nossas dores sozinhos, sem partilharmos, sem pedir ajuda, e nós todos precisamos entender que temos dentro de nós um santuário divino, santuário vivo, que é a nossa consciência e o nosso coração. O coração aqui, que nós estamos referindo, representa a força dos sentimentos que está no nosso pensamento, harmonizando-nos cada dia mais com as leis de Deus. E quando nós entramos nesse clima de estarmos equilibrados em pensamentos e buscando sempre o amor, a fé, a esperança que nós vamos conseguir, nós passamos a sentir que estamos mais próximos de Jesus e abençoados por Ele. Então, nós não podemos mais ficarmos presos às coisas do mundo. Nós temos que reconhecer que o bem é a porta mais sublime que nós podemos abrir e alcançar para que nós possamos sentir o pensamento de Jesus dentro de nós. E o Cristo, sua palavra, nos esclarece. Se nos esclarece, consola. E se nos consola, nos liberta. E nós vamos então vendo que com esses passos nós vamos nos iluminando. Nosso coração, nossos sentimentos passam a modificar. E aí, cada dia mais, nós vamos nos sentindo mais leve. Por isso que os relacionamentos familiares precisam ser observados. É no lar que nós temos a maior oportunidade de desenvolvermos a caridade moral, porque nós voltamos para relacionar com aqueles seres, aqueles espíritos que um dia já estivemos juntos. E é na alavanca da dor que nós vamos burilando esses nossos pensamentos. Nós estamos vivendo uma hora bastante sombria. Por quê? Porque nós estamos reclamando todos os instantes e não estamos acendendo as lâmpadas divinas que Jesus tem nos ensinado, que é a verdade. E quantos de nós temos sido ovelhas retardadas, que nós não temos nenhum interesse de melhorar, de lutar, e muitas vezes nós precipitamos nos despenhadeiros fatais de nossa existência. Irmãos, irmanemo-nos no ministério da evangelização, para que todos nós possamos compreender a lição de Jesus dentro de nós, e assim nós vamos avançar. Tenho certeza que quando o apóstolo Paulo nos diz que a caridade era os sentimentos, era a oportunidade, é a virtude que todos nós podemos realizar, porque a caridade, ela é um amor vivo,
O amor sem caridade é só teoria, e essa teoria não nos transforma. Caridade sem amor é aquele sino que tange na imagem paulina, sem que reflita na minha consciência nenhuma modificação. Por isso, nós precisamos unir. Quando ele fala que eu podia falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver caridade, quer dizer, eu posso demonstrar toda a imagem de santificação, mas se eu não tiver a caridade na intimidade do meu ser, nada vai me valer, tudo aquilo que fizemos. Então, nós precisamos unir os nossos esforços para que a luz do Cristo penetre em nós, e não é só penetrar, é o convite que nós recebemos todos os dias para redimir e para ampliar o nosso olhar de solidariedade para socorrer aqueles que estão junto de nós, aqueles que nós prometemos que iríamos caminhar junto com eles, aqueles que nós abraçamos quando estávamos no mundo espiritual, prometendo-lhes que eles estariam conosco nessa trajetória e que muito faríamos para que pudéssemos ajudá-los. E nós precisamos ver que nessa ajuda, nessa troca dos relacionamentos, aqueles que para nós parecem ser as maiores dificuldades, nada mais são, meus irmãos, do que as necessidades que nós tanto necessitamos. E assim, eu convido a todos a refletir na sua fé, na esperança que alimenta o seu coração todos os dias. Mas gostaríamos também de lhe perguntar o que você tem feito para servir o seu próximo. Porque servir é amar, servir é ter compaixão, servir é viver a caridade, o bem pleno. E assim, agradecendo a Jesus, nós pedimos ao nosso Mestre que ele nos envolva por meio das vibrações amorosas dos espíritos amigos para recebermos o passe que nos conforta, que nos fortalece, que nos esclarece. Amado Jesus, que a bondade e a misericórdia do seu amor esteja com todos nós. Que nesta vibração de paz e de alegria estejamos harmonizados uns com os outros, que tanto o passe quanto a água fluidificada seja visto por nós como um medicamento que a espiritualidade caridosamente nos oferece. E que esta mesma vibração que nos envolveu nesta manhã envolva todos aqueles necessitados. Receba, amigo, o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que a paz, o amor esteja com todos. Que assim seja.